Meus caros irmãos e irmãs, no livro O Céu e o Inferno, escrito por Allan Kardec, no capítulo O Porvir e o Nada, no item 10, Allan Kardec explica por que os espíritas não temem a morte. Ele diz: a doutrina espírita transforma completamente a perspectiva do futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém um resultado da observação. Ergue-se o véu. O mundo espiritual, através da mediunidade, aparece-nos na plenitude de sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo que nos vêm descrever a sua situação. Aí os vemos em todos os graus da escala espiritual, em todas as fases da felicidade e da desgraça, assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida do além-túmulo. Eis aí porque os espíritas encaram a morte calmamente e se revestem de serenidade nos seus últimos momentos sobre a terra. Já não é só a esperança, mas a certeza que os conforta. Sabem que a vida futura é a continuação da vida terrena, em melhores condições, e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardariam o despontar do sol após a noite da tempestade. Os motivos dessa confiança decorrem, outro sim, dos fatos testemunhados e da concordância desses fatos com a lógica, com a justiça e bondade de Deus, correspondendo às íntimas aspirações da humanidade. Para os espíritas, a alma não é uma abstração. Ela tem um corpo etéreo que a define ao pensamento, o que é muito para fixar as ideias sobre a sua individualidade, aptidões e percepções. A lembrança dos que nos são caros repousa sobre alguma coisa de real, não se nos apresentam mais como chamas fugitivas que nada falam ao pensamento, porém sob uma forma concreta que antes nos mostra como seres viventes. Além disso, em vez de perdidos nas profundezas do espaço, estão ao redor de nós. O mundo corporal e o mundo espiritual identificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. Não mais permissível sendo a dúvida sobre o futuro, desaparece o temor da morte, encara-se a sua aproximação a sangue frio, como quem aguarda a libertação pela porta da vida, e não apenas desaparecendo no nada. Então, meus irmãos e minhas irmãs, através da doutrina espírita, Allan Kardec explica que a vida futura deixa de ser uma simples hipótese e se torna uma realidade completa. O estado das almas após a morte não é mais uma teoria, mas o resultado de observações e relatos dos próprios espíritos através da mediunidade. A vida futura é apresentada como uma certeza, não apenas uma esperança. Os espíritas acreditam que a vida após a morte é uma continuação da vida terrestre, mas em melhores condições. Isso proporciona uma confiança semelhante à de aguardar o nascer do sol após uma noite de tempestade. Os próprios habitantes do mundo espiritual, através da mediunidade, descrevem suas situações, revelando a realidade prática desse mundo. Vemos os espíritos em vários graus de evolução espiritual, em fase de felicidade e desgraça, e testemunhamos as peripécias da vida após a morte. Essa certeza sobre a vida futura permite aos espíritas encarar a morte com calma e serenidade nos seus últimos momentos na Terra. São confortados pela certeza de que a vida continua. Para os espíritas, a alma não é uma abstração. A alma possui o perispírito, que é um corpo etéreo, que a define no pensamento, o que ajuda a fixar ideias sobre sua individualidade, aptidões e percepções. Isso dá uma forma concreta aos entes queridos já falecidos, que são vistos como seres viventes e não como chamas fugitivas.
Para os espíritas, a ressurreição é um acontecimento real que ocorre logo após a morte do corpo, onde cada um, independentemente de seus feitos para o bem ou para o mal, retorna ao mundo espiritual de onde veio, preparando-se para as novas jornadas diante da infinita trajetória da evolução. E através de múltiplas vidas, como encarnado ou desencarnado, ele vai conquistando a plena liberdade sem temores e com a certeza absoluta em sua mente de que a morte não existe. O mundo corporal e o mundo espiritual estão em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. Os espíritos não estão perdidos nas profundezas do espaço, mas ao nosso redor, em constante interação com o mundo material. Com a certeza sobre o futuro, o temor da morte desaparece. Os espíritas aguardam a aproximação da morte com tranquilidade, vendo-a como uma libertação para uma nova vida, em vez de um fim no nada. Esses pontos explicam por que os espíritas não temem a morte, encarando-a com serenidade e confiança na continuidade da vida em um mundo espiritual adaptado às condições mentais de cada um. Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.